E a rodada vai ser fechada esta noite com São Paulo e Ceará no Morumbi às 8 horas. Vamos então passar os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, vale para a gente relembrar. 6 e 5. Em primeiro, como a gente disse, o Flamengo tem 54 pontos. Em segundo, o Cruzeiro aparece com 50 pontos. Em terceiro, Palmeiras, 49 pontos. Em quarto, fechando o G4, Mirassol tem 42 pontos. O Atlético é o 14º colocado, tem 28 pontos. E na zona de rebaixamento estão Juventude, 22 pontos. Vitória também com 22 pontos. Em 19º, Fortaleza, 21 pontos. E na lanterninha, em 20º, o Sport com apenas 14 pontos. 6 e 6. Ô, Cláudio Rezende, o Atlético quer embalar no Brasileirão, mas tem desfalques para o jogo de amanhã. Conta tudo pra gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. É o Galão da Massa, agora tentando a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O time vem de 2 bons resultados na sua casa, na Arena MRV. Primeiro na Copa Sul-Americana, diante do Bolívar, no fim de semana com 1 a menos. Boa parte do jogo contra o Mirassol, subiu na tabela de classificação. E agora tem o duelo de amanhã, 9h30 da noite, contra o Juventude de Caxias do Sul, que está na zona de rebaixamento. Adversário que vem do empate em casa com o Internacional. O técnico Jorge Sampaoli, que elogiou bastante o sistema ofensivo, o time como um todo, no primeiro tempo, quando ainda estava 11 contra 11 em campo. E agora vai ter que de novo fazer mudanças, mas mudanças forçadas nesta partida contra o Juventude. Porque são 4 atletas suspensos, Júnior Alonso, que foi expulso, Everson, Arana e Hulk, 3º cartão amarelo para todos eles, além do atacante Júnior Santos, com dores na região do quadril, já passou por uma reavaliação ontem, mas passa por exames nesta segunda-feira para saber qual será o tratamento desta lesão. Por outro lado, Sampaoli ganha a volta do lateral direito Renzo Saravia, que já tem um bom tempo fora, ele que se recuperou de uma lesão na perna direita. Nesse contexto aí, o Saravia já volta a ficar disponível. Não sabemos se vai ser titular de imediato, porque ficou um bom tempo afastado. Há uma boa disputa agora no ataque do Atlético. O Sampaoli gostou do que viu, principalmente do trio, com Bernard, com Biel e Rony. Há uma tendência de que ele repita essa formação para o duelo contra o Juventude. Nesta terça-feira, é o Galão da Massa, portanto, com o seu torcedor. Segue a promoção de ingressos. Sócios Galo na Veia poderão comprar o seu bilhete e ganha voucher para levar acompanhante nesse duelo do Campeonato Brasileiro. Fala, galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Quinta-feira tem um grande duelo diante do Flamengo, que conquistou uma vitória de virada, o grande vencedor da rodada. Flamengo abrindo vantagem na liderança. Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu. Vamos trazer a situação de tabela, os preparativos para o duelo de quinta-feira com o Maracanã lotado. 3 crias da Toca jogando com a seleção brasileira na Copa do Mundo de Clubes Sub-20. Tudo nesta segunda-feira. Ontem teve estreia da seleção brasileira, Copa do Mundo Sub-20 no Chile. Brasil e México empataram por 2-2. O Brasil saiu perdendo. O goleiro Otávio do Cruzeiro fez um milagre na cabeçada do jogador do México. No rebote, o México saiu na frente. A seleção brasileira virou. E no finalzinho, o México fez o gol de empate, 2-2 neste primeiro jogo da seleção brasileira, que teve Otávio e Bruno Alves como titulares. Bruno Alves até com atuação elogiada na zaga da seleção brasileira. E depois entrou o Murilo Hickman aos 32 minutos do segundo tempo. O Juan Gabriel não jogou, foi o cruzeirense aí que não foi acionado pelo técnico Ramon Menezes. O primeiro jogo então da seleção brasileira, o Brasil volta a jogar no dia 1º contra a seleção do Marrocos e fecha a participação no grupo C
enfrentando a Espanha no dia 4 de outubro. Que a seleção brasileira aí possa avançar neste momento, que é importante aí para os crias da toca. E nesta segunda-feira tem a estreia da seleção colombiana. A seleção da Colômbia vai enfrentar a Arábia Saudita. E por que eu estou falando isso? Porque há a chance de ver Neisser Villarreal, o atacante que assinou pré-contrato com o Cruzeiro. Ele joga na seleção da Colômbia Sub-20 e todo mundo terá a chance aí de acompanhar então nesta segunda-feira. A segunda-feira é de preparação na Toca da Raposa 2, porque o Cruzeiro joga na quinta diante do Flamengo no Rio de Janeiro. Por falar em Flamengo, o grande vencedor na rodada. O Flamengo foi amassado pelo Corinthians no primeiro tempo, no jogo na Neoquímica Arena, com direito à cavadinha de Yuri Alberto no pênalti, que o goleiro Rossi pegou. O Corinthians desperdiçou muitas oportunidades. E aí vem para o segundo tempo, até consegue sair na frente com o gol de Yuri Alberto, mas leva a virada com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. O Flamengo mesclou aí o time, tem um banco muito forte, e agora o Flamengo chegando a 54 pontos na liderança isolada, abrindo 4 em relação ao Cruzeiro e abrindo 5 pontos em relação ao Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e um jogo a mais em relação ao Palmeiras. E agora a tabela tem o Flamengo em primeiro, 54, Cruzeiro em segundo, 50, Palmeiras em terceiro, 49, Mirassol quarto, 42, Botafogo quinto, 40, Bahia o sexto, 40. O São Paulo joga hoje com o Ceará. São Paulo é o sétimo colocado, tem 35 pontos, e é este Flamengo, então, que enfrenta o Cruzeiro, recebe o Cruzeiro, né, na quinta-feira, 8h30 da noite. Vamos estar lá no Maracanã para contar a história deste grande jogo. O Cruzeiro treina nesta segunda-feira na Toca e dá sequência na preparação. Assim como o Cruzeiro, o Flamengo não perdeu ninguém por suspensão. Vamos ver o que fará o Felipe Luiz ao longo aí da semana no Flamengo, e a expectativa deste início de semana no Cruzeiro é se Sinisterra vai treinar com o grupo para passar aí a ser uma opção para o técnico Leonardo Jardim na quinta-feira no Maracanã. Expectativa também para a arbitragem, que deve sair nesta segunda-feira para saber quem apita o duelo da próxima quinta-feira no Maracanã. Lembrando que para a torcida do Cruzeiro não tem mais ingressos esgotados aí já há muito tempo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.